Olá, meus alunos queridos, voltamos aqui com o nosso canal, o canal Aluno Aprovado, com mais uma aula bastante interessante para o seu crescimento dos estudos, do conhecimento, para que você esteja bem informado, você que se interessa aí, que está pensando em fazer alguma prova de concurso, alguma prova do Enem que está chegando aí no mês que vem, você que está pensando em entrar em uma escola técnica, eu acredito que você vai precisar bastante desses estudos que nós temos aqui no nosso canal. E a aula de hoje, pessoal, a aula de hoje é de Geografia Geral, tá? Ensino Fundamental 2, mas também serve para o ensino médio, claro, porque eu sempre diferencio aqui, porque eu sou professor da rede particular do Ensino Fundamental 2, mas os nossos assuntos também servem de base, tá? Do conhecimento, do crescimento para o seu conhecimento também da parte do ensino médio, aluno do ensino médio. E o assunto que nós vamos estudar hoje é bastante interessante, sobre crescimento vegetativo. Crescimento vegetativo. Você pode até não estar familiarizado com esse tema, ou com esse termo vegetativo, mas a gente vai aprender que o termo vegetativo está relacionado a agrupamento, tá? Agrupamento de pessoas, ou seja, crescimento da população. Logo aqui embaixo nós temos uma explicação bastante interessante. O que é crescimento vegetativo? O crescimento vegetativo também é conhecido como crescimento populacional, tá? Crescimento demográfico, veja, crescimento populacional, crescimento demográfico ou crescimento natural, que é a mesma coisa. Está relacionado à mesma coisa. Então a palavra vegetativo, como eu falei, você pode até estranhar porque não está familiarizado, mas é a mesma coisa de crescimento populacional, crescimento demográfico ou crescimento natural, que é a mesma coisa, tá bom? Então vamos lá. Entendemos por crescimento vegetativo ou populacional de um país a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade da sua população. Primeira coisa que a gente tem que entender é que taxa de natalidade, a palavra natalidade já no próprio termo já vem uma explicação, natal, ou seja, taxa de nascimento, tá? E taxa de mortalidade, ou seja, taxa de morte, a quantidade de pessoas que nascem e a quantidade de pessoas que morrem. Então, para estudar o crescimento vegetativo ou populacional ou demográfico de um país, tem que se levar em conta uma pesquisa para que se baseie na diferença entre a taxa de nascimento e a taxa de morte desta população. Tá bom? O que é demografia? Não é democracia, é demografia. Tá? O que é demografia? A demografia é um ramo da geografia que estuda o comportamento, transformações e todas as atividades da população em geral. Esse é o ramo do estudo que compõe a demografia. Tá bom? As principais ferramentas utilizadas pela demografia são as estatísticas e pesquisas, como as qualitativas. Tá? Nós vamos estudar aqui e aprender que vamos dizer assim, das empresas, ou a ferramenta mais apropriada para fazer essas pesquisas é o IBGE. Tá? E a gente vai aprender aqui que a principal ferramenta utilizada pela demografia são essas pesquisas e estatísticas justamente analisadas pelo IBGE, principalmente a pesquisa
qualitativa. O que é população? Nós já vimos o que é demografia, agora o que é população. A população é o número de pessoas que habitam em um território ou região específica. Algumas informações importantes para a compreensão do funcionamento do espaço social são: o espaço social só funciona através dessas informações. O ciclo de crescimento dessa população, o nível de renda dessa população, ou seja, até aqui está relacionado aqui ao ganho salarial das famílias, quantas pessoas trabalham, quantas pessoas estão desempregadas, quais são as suas rendas familiares, tá? Até que ponto o salário mínimo chegou àquelas famílias, tá bom? Isso tudo está dentro do nível médio de renda. Temos também a distribuição de renda através de programas sociais criados pelo governo, tá? E aqui incluímos tanto o governo federal como o governo estadual, ou seja, governo que está responsável pelo país e também o governo que está responsável pelo seu estado, pelo seu município. E isso aqui fala sobre a distribuição de renda nessas famílias. O índice de crescimento populacional, até que ponto cresceu a população desse país ou desse espaço, até que ponto aumentou o nascimento, tá? Dessa população de pessoas. E todas elas são possíveis a partir de estudos e pesquisas realizados pela geografia da população e demografia, tá? Já aprendemos o que é demografia e o que é população. Agora vamos ver qual a importância da demografia para esses estudos. Esse estudo, ou seja, o estudo da demografia, auxilia no desenvolvimento e criação de medidas de políticas públicas, ações sociais e evita o surgimento de problemas urbanos. O que está falando aqui é o seguinte: o estudo da demografia, ele é importante no desenvolvimento da criação de medidas de políticas públicas. Como eu falei, os nossos governantes têm por obrigação criar políticas públicas para desenvolver tanto a nossa população no sentido de saneamento básico, no sentido de ferrovias, no sentido de rodovias, como também no sentido de distribuição de renda através de programas sociais. Tá? Hoje, na atualidade, nós conhecemos alguns programas sociais, como Bolsa Família, que o governo federal está querendo até mudar o nome, mas o sistema é o mesmo, como Vale Gás, como Bolsa Escola e outros programas sociais que auxiliam no que chamamos de medidas de políticas públicas pelos nossos governantes. Também tem as ações sociais que vai aí ajudar a nossa população, né, ou a população desse espaço, desse país, em relação à comida, em relação à alimentação, a geração de emprego, o aumento ou diminuição de salários, tá? E evitar problemas urbanos, tá bom? Isso é muito importante, ou seja, a importância da demografia para o crescimento populacional de um país, tá? Isso porque os pesquisadores conseguem, a partir de suas pesquisas, entender o crescimento acelerado ou desacelerado das populações. Então é possível realizar medidas compatíveis com as necessidades regionais, tá? Então isso aqui vai ilustrar bem o que eu falei. Através dessas pesquisas é que o governo federal, os nossos representantes, eles têm uma base do crescimento acelerado ou da desaceleração da população, e a partir daí eles têm uma base de como ajudar a população nesse desenvolvimento, tá? O que é Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, ou seja, o IBGE. O que eu falei para vocês, o IBGE é o instrumento, a empresa responsável por essas pesquisas, por esses levantamentos, para saber se a população cresceu, se diminuiu, como está o salário, como está a renda dessas famílias, tá? Como está o emprego, se está acelerando, se está desacelerando, se aumentou, se diminuiu e assim por diante. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística é considerado o principal órgão brasileiro que realiza pesquisas sobre a população, como por exemplo o censo demográfico. Então o censo demográfico é que vai estudar tudo isso que eu falei para vocês dentro dessa pesquisa, dentro desse levantamento do IBGE. Tá? O censo demográfico é um estudo estatístico realizado a cada 10 anos pelo IBGE para coletar dados e informações sobre a população, como por exemplo, renda populacional, como eu falei para vocês, a renda das famílias, a saúde da população, como vai a questão da saúde da população, a questão se a população está bem assistida no quesito saúde, né? Como os hospitais públicos estão atendendo a nossa população, tá? O nascimento das crianças, a mortalidade infantil e assim por diante. Crença religiosa também entra nesse sentido, tá? Número de homens, mulheres, crianças e idosos dentro de uma população, ou seja, onde eles vivem. Então o IBGE, tá? Através do censo demográfico, ele é responsável por isso aqui. Estudar e pesquisar, fazer um levantamento sobre a renda populacional, sobre a saúde da população, sobre a crença religiosa. Poderíamos colocar também sobre a educação da população, que também entra nesse sentido, eu até esqueci, me perdoem aí vocês, mas a educação da população em relação à matrícula de alunos na rede pública de ensino, matrícula de aluno na rede particular de ensino, a desistência de alunos, tá? A fuga desses alunos, por que esses alunos estão desistindo das escolas, tá bom? Então tudo isso é feito pelo IBGE através do seu censo demográfico. Isso é muito importante isso aqui. E aqui temos alguns comentários sobre esse censo demográfico e sobre o estudo do crescimento populacional ou crescimento vegetativo de um país. Primeiro, a teoria reformista é uma resposta aos neomalthusianos. De acordo com essa teoria, é correto afirmar que o equilíbrio da dinâmica populacional se dá pelo enfrentamento das questões sociais e econômicas. Sobre esse enfrentamento das questões sociais e econômicas, é muito importante a participação dos nossos representantes. A classe política tem que ajudar a população nessas questões, combater as questões sociais e econômicas na sua realidade, no seu dia a dia, tá? Ou seja, se um político ele é eleito para representar o povo através do voto populacional, então esse povo tem que ser assistido, tem que ser ajudado justamente nas questões sociais e econômicas. Tá bom? Segundo, o Brasil escapou da superpopulação. O país já teve taxa de fecundidade, ou seja, taxa de nascimento de nação africana, 5,8 filhos por mulher, em 1970. Se essa taxa se manteve, a população hoje seria se essa taxa se mantivesse, a população hoje seria de 300 milhões de habitantes. Como essa taxa caiu para 1,8 filho por mulher, a população atual é de 193 milhões. Só que esse 193 milhões aqui eu vou corrigir, porque na verdade a população atual do Brasil é cerca de 115 a 120, calma, 215 a 220,
Tá, deixa eu ver aqui, uma informação mais precisa. 213 a 215 milhões de habitantes. Tá? Então, veja que a taxa de nascimento de crianças no nosso país, ela diminuiu bastante, caiu bastante. Por quê? Justamente porque o nível de vivência da nossa população caiu. Tá? Ou seja, foi criado algumas providências, algumas políticas públicas para ajudar a nossa população, tá? Principalmente de 2002 a 2015, 2016 mais ou menos, mas a partir daí, através disso, a taxa de pobreza diminuiu, a taxa da população pobre diminuiu. Tá? O Brasil sai do mapa da fome através das políticas públicas, mas depois, aos poucos, infelizmente, no ano de 2022, tá? Nós estamos no 2021, mas o ano de eleição, o ano que vem, 2022, infelizmente nós vamos ter um crescimento da pobreza aumentando muito proporcionalmente no nosso país. Proporcionalmente no nosso país. Então, essa questão da diminuição da classe pobre, que diminuiu de 2002 até 2015, infelizmente não está mais acontecendo porque os nossos representantes não estão mais se preocupando com políticas públicas sobre a população pobre, a população mais carente do nosso país. A taxa de fecundidade é um dos fatores da dinâmica populacional e reflete várias tendências da sociedade brasileira e mesmo mundial. Escolha a alternativa correta sobre a demografia dinâmica. Isso aqui era uma pergunta que eu ia colocar aqui, mas eu resolvi não fazer. Mas vou continuar, vou deixar aqui. Então, o que é importante é o seguinte: a taxa de fecundidade é um dos fatores da dinâmica populacional e reflete várias tendências da sociedade brasileira e mesmo mundial. Porque é através da taxa de fecundidade que se analisa se essa população está crescendo ou não. Tá bom? Então vamos lá. Quando a taxa de fecundidade de um país é muito baixa, ou seja, inferior a 2,1%, compromete a reposição da população que morre, ocorrendo muitas vezes falta de mão de obra e levando a um incentivo às migrações. Claro, morrendo mais pessoas, a mão de obra ela diminui. É tão tal que existe até países no nosso globo terra que tem bastante emprego a oferecer, mas não tem mão de obra qualificada para aquilo. Tá? Isso é muito importante. Terceiro, embora o Brasil esteja colocado entre os países mais populosos do mundo, quando se relaciona a sua população total com uma área do país, obtém-se um número relativamente baixo. A essa relação de população vezes área, damos o nome de densidade demográfica. Ou seja, a densidade demográfica é justamente a relação entre população e a área onde essa população vive, onde essa população está. A área do Brasil, pelo menos é o que está dizendo aqui, o Brasil é um país, apesar de ser um país populoso, mas a quantidade de população é baixa pela área extensiva que é o nosso país. Tá bom? É a partir daí que nós aprendemos e concluímos que existem muitas terras inabitadas no nosso país. Você vai descobrir e encontrar que tem uma grande terra verdeada, né? Terra de mata, que estão inabitadas no nosso Brasil devido à quantidade de população que é muito baixa pela quantidade de terra que tem. Tá? Quarto, o envelhecimento da população está mudando radicalmente as características da população da Europa, onde o número de pessoas com mais de 60 anos deverá chegar, nas próximas décadas, a 30% da população total. Graças aos avanços da medida e da ciência,
graças aos avanços da medicina e da ciência, a população está cada vez mais velha. Isso ocorre em função do declínio da taxa de natalidade e aumento da longevidade. Ou seja, a taxa de natalidade está diminuindo, graças a Deus, porém a nossa população está ficando muito velha. Tá? Está ficando muito velha. O aumento da longevidade está muito alta. Existem duas formas principais de se abordar o quantitativo populacional em um espaço ou em um país. De um lado temos as taxas de densidade demográfica, que representam o número de habitantes por quilômetro quadrado. De outro lado temos as taxas de população absoluta, que estão relacionadas ao número de habitantes independente do tamanho do território. E aqui vem a explicação dos termos densidade demográfica e população absoluta. Diz aqui: o número de habitantes por unidade de área é chamado de densidade demográfica. Já estudamos sobre isso. Já o número total de habitantes sem estar relacionado a nenhum tipo de comparação é chamado de população absoluta. Então, quero agradecer a atenção de vocês. Continue aí compartilhando nossos vídeos, dê um like, se inscreva aí no nosso canal se você não é inscrito. Vem para cá, para o canal Aluno Aprovado, que você vai aprender bastante. Aqui nós temos assuntos variados para o crescimento do seu conhecimento, da sua área de estudo, ok? Então, muito obrigado, pessoal. Até a próxima aula, se assim Deus quiser.